Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Kay e vamos ver agora o impacto de Duelist Nexus no ACG. Sim, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre a nova coleção de Duelist Nexus que dropou recentemente no ACG. Fica tranquilo, pra gente só chegar lá pra agosto, a gente ainda tem que se preocupar com os impactos de Cyberstorm Access, que ainda nem lançou, mas que eu já tô fazendo vídeos aqui no canal falando sobre os decks dessa nova coleção, certo? Já viu o último vídeo? Se não viu, dá uma olhada aqui em cima, que eu até esqueci qual foi o vídeo, Bicho Dragon Link, dá uma olhada lá. Mas enfim, no ACG já está sendo impactado por Duelist Nexus, certo? Então, pegando uma breve retrospectiva aqui, teve a Banlist que capou o Tiara. Teve um breve período com um vácuo de poder, mas rapidamente o Tiara Laments voltou pro competitivo. Onde na Banlist seguinte, a Konami, trucidou o Tiara, limitando tudo, deixando muito semelhante com o que tá aqui no TCG, só que lá eles ainda tem Perle Reino A1 e Reino Heart A1, por exemplo, que você vai acompanhar falando aqui em cima. Posteriormente a isso, a gente começou a entrar no formato pós-Tiara, onde tinha o Pearly como sendo o deck dominante. O Kashira vinha ali por fora também, conseguindo bons spots competitivos, certo? Isso perdurou pela Road of the King 1, 2 e 3. Agora a gente entra na Road of the King 4, que agora sim está sendo impactado por Duelist Nexus. E aí, o Pearly, que era o deck que tava dominando já o jogo e de repente recebeu os novos suportes. Se você não me viu falando dos novos suportes de Pearly, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima também, que eu falei um pouquinho sobre essas novas cartas de Duelist Nexus. Então, e aí? Agora o Pearly é o Tier 0? É o único deck competitivo no ACG? Vamos acompanhar, porque o assunto é isso, meus amigos. Partiu então, vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, estamos na tela da Road of the King. Essa tela tá muito achatada, né? Eu tenho que aumentar um pouquinho essa desgraça, porra, eu tenho um pouco de raiva disso. Mas enfim, acho que tá mais normal agora, né? Então aqui estamos para acompanhar o reporte 4 da Road of the King, né? Lembrando, como eu disse, no reporte 1, 2 e 3, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que você pode ver falando aqui em cima, sobre os últimos reportes do ACG, né? E simplesmente em 2 minutos de vídeo já devo ter recomendado 4 cards aí, mas fazer o que? Né? Eu preciso comentar das coisas que eu já falei aqui no canal. Agora, nova coleção vigente, Duelist Nexus, Pearly, potencialmente Tier 0, como eu vi no título do deck do Lithium, por exemplo. Exatamente, então esse aqui é o breakdown do metagame por lá. Lembrando que a Road of the King sempre tem toda aquela putaria, né? Como eu falo, não é um pouco estranho de você acompanhar por aqui, mas é o único lugar que a gente tem para poder acompanhar, né? De maneira relativamente confiável, onde eles simplesmente compilam e colocam aqui, né? Mas é basicamente a mesma coisa que eu pegar uns torneios aqui do, sei lá, do meu estado e fazer um metagame disso. É óbvio que eles pegam o apanhado inteiro do ACG, mas é um pouco estranho ainda, entende? Aqui, por exemplo, foi 111 tops, tá? De 22 torneios durante esse período aqui, ó. Durante esse período, 22 e 23 de abril? What the hell? Bom, mas foi lançado... 22 e 23 de abril. Tá... Ué, isso tá certo. Breakdown 4. Isso não é 1º de maio, não? Eu peguei o bagulho certo? Peguei sim, é porque eles não postaram na data, né? Eles postaram só hoje, 1º de maio. Beleza. Então é onde a gente tem com o Duelist Nexus vigente, que são resultados da última semana, né? Então, nesse período de tempo da última semana, tivemos esses resultados aqui. De 111 tops, você tem o total aqui, né? De 13,5% do metagame representados por Pearly. 12,6% de Mathmech, seguido por Branded, Despia, Tiara Laments, e aí um monte de deck esfacelado aqui, né? Runic, Labyrinth, Vanquish, Kashira, Unchained, e aí 33% do melhor deck da história do Yu-Gi-Oh!, o famoso Others. Mas em números absolutos, desses 111 tops que tiveram, 15 deles foram de Pearlys e 14 deles foram Mathmechs. Um número bem pouco expressivo, pra te dizer a verdade, mas ainda assim são os decks mais dominantes, pelo menos nesse período, nesse curto recorte aí, né? Com 9 branded, sendo 8 branded... 9 branded, sendo 8 branded, nice, e 1 com grama, ok? 8 Tiara Laments, 3 hechizos,
um Ichizo Kashira Tiara e um Adventure Ichizo, outro punk, foda-se, né? 7 Runic, 6 Labyrinth, 6 Vanquish Souls, pelo menos em maior representatividade aqui, né? É importante frisar que antes, no último reporte da Road of the King, a gente tinha o Kashira como sendo um deck representado por aqui. O Kashira continuava sendo representado por aqui, brigando com o Purrely pré-Duelist Nexus. Pré-Duelist Nexus. O Mathmech é um deck que já existia. O Mathmech existe desde quando ele foi lançado no ACG. E tem umas coisas que são inexplicáveis assim. Enquanto tinha o Tiara e o Splite, o X0 obviamente, e aí, na verdade, infelizmente não sei lá se é infelizmente, mas o Mathmech coincidiu com esses decks aí, tá ligado? Mas eu não lembro de ter visto nenhuma ponta de vestígio de uso de Mathmech. No último formato aí, pós a banlist do Tiara, o Mathmech também não estava sendo usado, foda-se. A galera descobriu o Mathmech agora, e o Mathmech teve uma representatividade e tá chegando nos cascos do Purrely, né? O Duelist Nexus trouxe pro Purrely o Exceed novo, né? O pretinho, o pequenininho, a versão pequena do Noah, que é basicamente o bicho que lista a Sleep Memory, né? Que é a carta que compra cartas, e uma Trap também pro deck, né? Uma Trap bem... acho que só o bichinho, na verdade, que é a carta interessante. A Trap não é muito, não. Mas enfim, esses foram os suportes de Purrely em Duelist Nexus. E o Mathmech comeu o cu do Purrely. O Kashira diminuiu aqui de uso, né? Creio que no final das contas em um meta onde você tem o deck que está sendo mais utilizado, que é o Purrely, que basicamente para poder jogar contra ele você usa algumas cartas como por exemplo a Abyss, Herald of Abyss, eu acho que é aquele spell que você declara tipo de atributo, o cara tem que jogar o bicho fora daquele tipo de atributo que você declarou, além de ter cartas como Santa Claus, como Kaijus da vida, esse tipo de carta no geral, em um meta onde você precisa dessas cartas pra tirar o Noir do campo, que é a principal carta do Purrely, eu acho que fazer um deck que é inconsistente pra tentar chegar num Arise que atrapalha muita gente, eu acho que não vale muito a pena, né? Então a inconsistência do Kashira unido a esses outs direto pra ele fica um pouco zoado, sendo que esse out nem é pro Kashira, mas pega ele, diferente do TCG, que ele é o melhor deck, muita gente usa um monte de out para o Kashira e mesmo assim é um deck sólido, mas aqui ele tá full, né? Lá ele não tá, ele tá totalmente capado. E aí você tem essa representatividade aqui, né? É importante frisar que isso é começo de formato também, tá? Geralmente não é muito confiável assim o que você pega, os apanhados gerais que você pega em começo de formato, porque a galera ainda tá se acostumando ainda, testando as coisas e sempre vendo alguma coisa nova, né? O Purrely se manteve mesmo assim nesse escopo. Eu imagino que o próximo Road of the King não necessariamente o Mathmech vai passar o Purrely, tá? Eu acho que o Purrely vai aumentar em uso, porque aí talvez nesse momento inicial a galera vai testando uma coisinha ou outra e não sei se o Purrely é sólido o suficiente quanto de fazer você voltar pra ele ou migrar pro Mathmech, mas creio eu que o Purrely volte a aumentar em uso, tá? Isso aqui não significa que o Purrely agora é um deck de merda, não, ele ainda é o mais usado, mas ao mesmo tempo ele só não tem um espaço tão grande pros demais como se imaginava, tá ligado? E o Mathmech é um deck muito sólido, apesar de ter todas as questões que todo deck de Cyberse toma no cu para o Maxi. Tem algumas coisas que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? O Desper é impressionante como ele ainda tá aqui, porque a Branded Fusion já tá 1, a Opening acho que foi a 1 e voltou a 2 e o Aluber saiu da lista, então ele tá... as cartas foram voltando, os bichos tomaram um golpe grande, mas né, não sei nem se no OCG era essa vibe de Desper que estava sendo usado com um combo de bichos, apesar de que talvez você precise, e a Branded Fusion tá 1 ainda, né, então ainda existe. E o Tiara sempre dando as caras por ali, né, ainda assim todo capado Tiara Laments com o quarto spot do competitivo do ACG nesse momento, pelo menos nessa primeira semana de Duelist Nexus. Eu não sei se tem muitas coisas de Duelist Nexus pra causar impacto, né? Se eu não me engano, tem o Altergeist, e ele não aparece aqui na foto. Tem aquele bichinho novo de Synchron, que eu não lembro o nome dele, mas é um bicho que tem um potencial bem doido, que é carta de Synchron, que ele vai pro cemitério, ele volta, enfim, ele é um bicho muito forte. É Assault alguma coisa, não lembro o nome dele, mas parece que não tem uma casa, e sem falar que isso é muito ruim pra Maxi também, né? Não tem jeito, sempre a gente vai falar disso, o Maxi é um fator determinante no jogo. E se eu não me engano, essas são as coisas de mais impacto, né? O Unchained até tá como um rogue ali, né? 3.6 de uso, então... E o Vanquish Soul, né, no final das contas, foda-se. Enfim, se a gente desce um pouquinho aqui, a gente vai ver, obviamente tem mais um monte de uso. Super Heavy foi de berçário, né? Nem aqui tá aparecendo o Super Heavy Samurai mais. Pelo menos nessa primeira semana, né? Lembrando que na semana anterior, na Road of the King anterior, inclusive eu posso até abrir essa tela só pra gente poder pegar um guia de comparação aqui, ó. Olhando na Road of the King 2.3, esse aqui foi o último que a gente teve, tá? Foi a última Road of the King que a gente teve, com o Purrely com 20% de uso, Kashira com 10, o Adamas Peito e Super Heavy sendo as outras forças aqui, né? Com 6.3 de spots no competitivo. Mas como isso aqui foi um apanhado maior, você tem 36 de uso de Purrely,
18 de Kashira. Aqui já tem realmente uma sonora diferença, né? E 11 Adaman's-Peito e 11 Super Heavy, sendo que esse Adaman's-Peito tem Super Heavies embutidos. Então tinha um jogo aqui, né? E aqui de repente eles sumiram, pelo menos nesse primeiro reporte. Lembrando, o Super Heavy ainda é um deck, tá? Na próxima reporte talvez a gente veja, talvez não. Realmente não sei o que pensar do OCG, né? Não sei mesmo. E mesmo assim eu tô fazendo vídeo sobre ele porque eu gosto de passar vergonha, né? A gente vai descer um pouquinho aqui pra olhar as coisas de Purrely. E aí os caras citam algumas coisas, mas que a gente consegue ver aqui, né? Na decklist de exemplo de um Purrely pro OCG. Então mantém aí o escopo, né? De 3 gatinhos brancos, 3 gatinhos pretos. A engine de Salvation, Bridge Salvation, né? A Rainbow Bridge Salvation tá aqui ainda. Continuando aquela vibe de dar descartes bons. Enquanto você busca carta, você descarta Salvation, pega o Cobalto e pega qualquer Crystal Beast. E pega um campo, perdão, né? Pega qualquer Crystal Beast e o campo. Então é bom pra cacete. Continua aí. O Nibiru tá no deck da galera aqui, olha só. Ogre tá usado aqui. Super Heavy, respeito por Super Heavy e ele performou extremamente mal. O Draw também é um respeito, imagino que com Super Heavy. Não consigo ver outro deck ali no OCG que estivesse em alta que demandasse muito uso de draw. Quem sabe esse preparo maior para esse deck foi o que fez no main deck, né? Que foi o que fez ele dar uma baixada, né? Por exemplo, um mundo em que, em paralelo a tudo isso, ainda existe Maxi em um deck que não pode usar Spell Trash para se defender do Maxi, quem sabe é uma questão realmente preocupante pro Super Heavy, né? Um deck bem all-in mesmo. E aí, unido a Maxi, Draw, Ogres, são interações impactantes contra o deck, quem sabe isso tenha baixado a bola do deck, né? De resto, o cara tá usando todas as spells, continua exatamente igual e basicamente não mudou a decklist, né? O que mudou tá aqui no extra deck, né? Que é esse noirzinho aqui, ó, que é o Purrely Pequeno. Basicamente, ele é a única coisa, a trap nova não tá sendo usada e realmente não tem por que usar, ela é uma trap bem estranha, mas tem um uso, mas enfim, não é melhor usar só essa aqui mesmo. Esse bichinho é bom por causa da Sleep Memory, como eu já falei no meu vídeo falando sobre o suporte de Purrely, mas enfim, no momento é isso, o Purrely ainda é um deck sólido, tá? E o que a gente tá vendo ainda são desdobramentos de um formato que acabou de começar. É importante, muito importante frisar isso, né? A gente desce um pouquinho pra poder ver, tem até o side deck do cara, né, que não mudou muita coisa. Kaijus, terceiro Nibiru, TT Fake, TT normal, a Herald Abyss, pra Mirror Match, Crossout está limitado, o Evelyn de Barrier e o Reboot tá aí também, né? O Mathmech, os caras dão algumas pontuações aqui, né? Tem cartas novas, Meteorologic Aggregator, from the extra deck, from the graveyard, Superfatorial, Special Summon, Laplace. Tá... Superfatorial, Firewall Dark Fluid, New Tempest, caralho, que porra é essa? Ah, é o Firewall novo. Eu não sei que Firewall é esse, sinceramente nunca parei não, mas enfim, vamos ver se isso é o que faz o deck realmente ser alguma coisa, né? Aqui, como vocês podem ver, tá o esboço da decklist do Mathmech. É importante pontuar mais uma vez esses Spirits aqui, né? Engine de Spirit, que como o Mathmech não tinha tido spots competitivos, acho que eu nunca cheguei a falar sobre aqui, né? Mas é o Saktama e o Aratama, né? Que eu acho que o laranja já existe e o amarelinho vai chegar agora pra gente em Cyberstorm Access, mas por lá já existia. Basicamente, esse bichinho aqui, Normal Summon, ele busca esse outro e esse outro se revela da mão e entra Normal Summon. Então, é uma forma de fazer um Exit 4 enquanto não dá cartas pro Maxi. É um exemplo. Só que tudo vai pra casa do caralho quando nesse deck de Mathmech você tem cartas como Dotscapers, Parallel Exceeds, ou seja, né? Enfim, o cara só usa The Mathmech aqui, ó. 3 circular, 2 Diameter, 1 Sigma e um Special Summon de Mathmech, nesse caso é o Addition. Essa é a engine total de Mathmech nesse deck, tá? 7 Mathmechs. E é isso. O Parallel Exceed não é exatamente o Mathmech, mas conta porque basicamente ele quer chegar em alguns links, mas principalmente no Exceed, né? Dotscaper, tem um Kaijuzinho aqui por causa do Small World, né? E você conecta a porra toda. Então é um deck bem versátil nesse sentido. Então você consegue jogar com Purrely, porque você tem o Small World. Você pode transformar, se de repente você está influente, você pode transformar algumas das suas cartas aqui, por exemplo, em Ogre, dependendo da matchup em Maxi também. Enfim, cartas anti-Maxi, né? Ash, Crossout, College, que é o que ele pode usar, ele tá usando. Draw também, mais uma vez, Draw no main deck, dos decks mais usados, né? E aí, de resto, cartas de Mathmech que a gente já conhece, né? Só que o extra deck, ele tá bem peculiar. Esse deck não é um deck de Mathmech, tá? Como a gente tá vendo aqui. Não é um deck de Mathmech que a gente conhece, pelo menos. Não é o nosso deck de Mathmech, tá? É o deck de Mathmech do OCG. Realmente é uma coisa diferente. Então aqui tem a fusão nova, tá?
Tem Laplacian, tá? O Alambert, que a gente já conhece. Tem um Bagusca aqui também, pra você fazer com esses normal summonzinho. Simplesmente. E aí tem aqui a jogada de Link, né? Tem esse aqui é um Link 1. Eu não conheço esse Link 1, mas enfim. A Mirage, Splash, o G-Golem. Vejo muito isso aqui no Master Duel, mas nunca vi ninguém realmente usando. Mas enfim, Poder Jammer, Transcode, e aí tem esse Firewall. Esse Firewall eu realmente não sei, mas deixa eu até ler o efeito dele aqui, porque vai que é alguma coisa significativamente diferente, eu não tô sabendo, né? Vou botar aqui o Wiki. Vamos tentar ler esse efeito desse Firewall, né? É um Link 5, 3 ou mais Cybursts, negue qualquer efeito ativado por seu oponente durante a Battle Phase. Você pode mandar um Cyburst monstro do teu deck ou stack pro cemitério, se fizer, essa carta ganha o atributo do monstro enviado e ganha 2.500 de ataque. Esse cara pode atacar monstros pelo número de diferentes atributos que ele tem. Uma carta bem estranha, né? Eu sei lá, é o objetivo do deck fazer isso aqui? Eu achei realmente um pouco estranho. Ele cita o Aggregator aqui, mas como que você faz o Aggregator? É 2 de nível 8. Eles citam aqui, na verdade, né? Esse cara neg spell. Tá, eu acho que eu tenho que ver o Mathmech depois, tá? Pra eu poder falar sobre ele especificamente, como tá no OCG. Porque realmente parece uma coisa diferente, né? Um Cyburst Ritual, mas um Cyburst Monstro. A gente também fez, pode pressionar um Cyburst. Tá, como é que você faz ele no deck? Realmente, panguei aqui, viu? Não consegui identificar qual é a do deck. Mas ok. Tá aí o Mathmech. Side deck do cara tem ali o Microcoder, tá? Tem a spell que a gente usava na época do 86. Esqueci o nome da spell, mas é a spell que você usava na época do 86, né? Porque tirou os materiais dele. E aí side deck como a counter por causa do Microcoder, né? Enfim, o Despia tá com o escopo dele que a gente conhece, tá com a cara que a gente consegue identificar aqui, né? Vamos lá então. Bichel, lembrando, todos os Bichels foram esfarcelados na banlist, todos foram limitados. Magna, Druidwurms, Baldrake e Lobelion também, só o Saronia que não foi. Então aqui ele tá com a cara de TCG, né, com o Lobelion, 2 Saronia. Albion Albaz, 3 Cartésias, porque o Brand fez tá 1, né, você tem que fazer fusão de outro jeito. A menininha é usada de um one-offzinho, tranquilo, né, a Quen. Kit, Mercúrio, 3 Aluber, 1 Treasury e aí Handtrap. Despia, Handtrap. Ashe, Ogre, Maxi e Crows. E Impermanence, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Handtraps. É claro que tem um cross-out aqui, né? Então tem uma versatilidade nessa carta de one-offzinho. Se bem que o Ogre não é nada contra o Despia, né? Então, enfim, mas, né? E é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Handtraps no deck de Despia. Deployment tá aí também. Isso aqui também tu conta como tech. Na verdade não, né? Porque no final das contas são cartas anti-maxi, né? Não tem jeito. É Ashe, Maxi, é o Crossout aí, o College, essa chatice de OCG. Enfim, o Open tá 1 ainda. Eu achei que tinha ido a 2, mas tá 1 ainda o Open, ok. Tá usando um High Spirit também, Retribution e só. Não tem mais traps usada de Despia, tá? Nenhuma trap usada de Despia. Basicamente o Lobelion só coloca o Lost Face Up mesmo. Esse é o Despia. No extra deck aqui do nosso herói, que a gente consegue ver Granol, Mirror Jade, Lobelion, Albion Branco, ok. O que esse Albion Branco invoca? Não tem nada problemático, né? Eu acho que ele só invoca cartas mesmo de Despia. Ok. Aceito esse mundo, com certeza. O Albion Preto, o Ash Dragon, esse outro que eu esqueci o nome, Lindworm, Masquerade. Cara, fusões. Ok, é um deck de Despia. Pô, quem diria? Um deck de Despia honesto. Interessante. Não tô conseguindo ver muito bem por que ele subiria, né? To stop to opponent from stop. Noah is enable, branded, removal, ataque. Ok, basicamente você mata o bicho na porrada e queima com Masquerade. Tá? Ok. E esse é o Despia. Side deck do nosso herói com mais draws, com mais Nibiru, com mais Exidian Core, né? Lembrei agora o nome da spell, na verdade eu li ali em cima, que é a que tinha os materiais do Noah e Chinela. Por fim, a gente vai ver aqui o Tiarazinho, né? O Tiara também não parece ter nada muito high level aqui não. Continua sendo o Tiara com o melhor que eles podem fazer, né? Fenrir, limitado. Aí a Kashira, né? A Tiara Lames Kashira, excelente carta. Um Reinhardt, um Shailin, um Ralphenis, um Meiru, um Keldo, um Kelbeck, um Aguido. Um bicho que não tá limitado, mas você usa um. Skumata, Zephrys, com um Piece. O King of the Swamp, porque aqui não é Master Duel, então ele tá livre lá. Então eles estão usando o Synchron aqui, ó.
Aqui eles estão usando o Synchron, interessante. Então o deck de Synchron, no final das contas, é o Tiara Laments. Quem diria? Synchron, Jet Synchro com Glow Up, aí você acaba usando também o Tanning, né? Que adiciona um desse Synchron e mila uma carta. De repente você mila algum efeito aí, né? Os campos e os limitados, somente Maxi de Hand Trap e mais Peace Combo, né? O Foolish Goods que tá 2, Foolish Terra, Poly, TTT, 2 Salic, 1 Meta Noise e o Trivicarma para poder buscar os campos, né? Qualquer um dos dois. Na verdade, eu acho que o Paraíso não busca, né? Mas enfim. E o extra deck dele também nada que valha muita nota. Ah, tem coisa, né? Diferentes aqui, né? Winda, o Lulu, ok? Tapilha, ok? Kaleido, tranquilo. Quimera e também o meninão aqui que era comum de ser usado por causa da interação de Swamp e Polis, né? Bem menos fusão do que antes, obviamente, porque, né? Tiara capado. Mas aí, Synchro cards. E não tem Diviner, tá? Porque você tem agente Tanya, obviamente. Então você tem Ancient Fair Dragon, tá? O Purrely é um deck que passa com campo ativado, Field Spell, porque ele descarta a Rainbow Salvation. Então você pode fazer um Ancient Fair Dragon, matar o campo dele e pegar um campo pra você. Ok, se você já tem um campo, você estoura o teu campo e pega o outro, maneiro. Chaos Ruler, let's go. E o bichão aqui, né? O Arcfind, porque você faz Chaos Ruler, escava as cartas, a engine aqui deve te ajudar a fazer Chaos Ruler, né? E aí, se eu não me engano, ele volta e você faz o Hot Head. Ok. Redoer, Zeus, Rita, Tanana e Goddess. Goddess, obviamente, né? No ar, principalmente. Então, esse é o deck de Tiara. Interessante, gostei da proposta aqui. Lava Golem, Nibiru, Droll também, tá no deck em algum lugar, né? Ciclone, Raps Feather, Secret Village, Dibarrier e o Red Reboot. A última opção é um Runic, né? Esse Runic é meio ceboso, eu não quero me estender nele não, né? Mas enfim, tá aí o Runic com os Amana e o Ato, um monte de spell de Runics, Fountain tá a 2, um monte de spell de Runic, um monte de Floodgate, o máximo que ele pode. Essa carta eu nem sei que carta é essa, mas foda-se também, né? Sinceramente, foda-se o Runic, né? E tá aí a conclusão dos nossos heróis. Basicamente, esse é o metagame, o mais próximo que a gente consegue ver nesse momento, com o impacto do Elite Nexus. Concluindo, simplesmente, creio que não dá pra gente ver muita coisa. Eu tenho que ver melhor esse Math Mech, tá? Porque esse Math Mech não é o Math Mech que a gente conhece. É um Math Mech de Cyberse Turbo e tal, let's go. A gente Math Mech é bem curtinha. O atrativo, aparentemente, não é ser o Math Mech, né? Mas, enfim, é uma engine de Cyberse de ter um bom spam, né? Um bom sumo de monstro, é uma engine sólida. E é a engine escolhida para esse deck de Cyberse Turbo. O Tiara me surpreendeu ali, né? O Despia também me surpreendeu positivamente. E é um Despia honesto. São decks honestos que estão aqui, tá? Com exceção do Runic. Decks honestos. E eu gosto dessa honestidade nesses decks. O Super Heavy, quem sabe, deu uma volta por cima. O Adamaspeito sumiu daqui também, né? Vamos esperar para ver o próximo reporte aí do Metagame OCG. E eu vou tentar falar com o Grill sobre também, afinal de contas ele mora lá, né? Então ele vai saber bem melhor do que a gente. Mas vai ser bom. Próximo podcast, quem sabe, é sobre OCG. Então é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.